vamos voltar aqui. Então, a gente já estabeleceu alguns graus aqui de análise de ideias, né? Trabalho, dificuldade, dependência, escala, ticket, growth. O ticket não tem problema ser baixo se a escala é alta. Qual que é o problema, Alan? Se a escala é baixa e o ticket, eu estou calculando até agora cálculos matemáticos aqui para saber se a ideia é boa ou não. Se o problema, se a escala é baixa e o ticket é baixo, gente, esquece. Agora, se a escala é baixa, mas o ticket é altíssimo, legal, só que tem que entender que tu vai ter que vai depender de poucos clientes. Eu gosto de depender de um número maior de clientes. Por quê? Porque daí eu posso demitir o cliente a hora que eu quiser. E a ideia é essa, quando tu tem uma empresa, eu prefiro não depender de muitos clientes. Então, é algo meu, porque eu já experienciei ter produtos de mais alto ticket, mas é uma coisa minha, entendeu? Eu prefiro não ter produtos que são muito alto ticket, porque eu fico na mão de poucos clientes normalmente. Normalmente, quanto mais alto ticket, mais baixa a escala. Essa aqui, executar áudio no WhatsApp. Também, escala altíssimo, o ticket é baixo. As pessoas não vão querer pagar R$ 100 por mês, eu acho, R$ 200 por mês para fazer isso. Mas se eu cobrasse ali R$ 20 por mês, por exemplo, as pessoas pagariam e meu custo é quase zero. Eu uso hoje uso o Grok, daí, por exemplo, esse novo script a gente, não, a gente fez em Python. Então a gente botou um servidor da Amazon que nos dá 1 milhão de requisições de graça por mês. Então, ou seja, eu posso transcrever, eu posso analisar, né, 1 milhão de mensagens de graça e é um script em Python que roda com Grok, com Whisper e com Llama. Então, tem custo zero para fazer isso. Poderia cobrar R$ 20 por mês das pessoas. Então, aqui tem uma ideia, né? Ah, tem o fator. Gerir o fator risco, né? Vamos botar aqui o fator risco. Vamos analisar desse aqui, por exemplo. Fator risco. Risco, assim, de outra pessoa. Todo fator aqui tem fator risco, tá? E de 0 a 10, né? Qual seria o fator de 0 a 10? Assim, por exemplo, de maquiagem. Outra empresa lançar, mesmo assim vai ter cliente querendo fazer, sabe? E eu acho que o risco aqui é muito baixo. Porque o risco envolve o quê, né? Vamos pensar no o que que envolve o risco. E normalmente, assim, o risco, ele está atrelado, se a gente for botar a barreira de entrada no risco, a barreira de entrada é baixa, quer dizer que tem muita gente que pode criar. Então, mas ao mesmo tempo é uma questão que se eu for o primeiro, eu fico bandeira. Agora, o risco é ser realmente tu tá dependendo de uma empresa, por exemplo, o WhatsApp quase lançou a IA no Brasil, eles existiram, não sei se vocês sabem disso, mas a Meta desistiu de lançar IA no WhatsApp no Brasil. Então, esse aqui tá livre. Eles existiram já de fazer isso. Mas era um risco. Ah, lançou. Beleza, não funciona mais. E aqui tá outra dica para vocês, tá? Daí é uma dica, vou botar aqui, ó, dica, é uma dica só. Dicas. Na verdade, tá aqui, ó, Mindset Networking, que é a rede, eu vou botar aqui, x.com, Twitter. Falar com founders. Vou escrever em português. Fundadores. Falar com fundadores. Acho que meu tesão é trabalhar com isso e ensinar isso. Tipo, porque eu tenho um tesão muito forte nisso, em trabalhar com SaaS, micro SaaS, desenvolvimento, mas também mostrar o que eu estou fazendo. Então, SaaS é Software as a Service, né? Tipo, Software as a Service. Seria software como serviço. Um micro SaaS é um microserviço. Então, sim, pode tem esse risco, tá? Dessas empresas. Assim, gente, tudo que vocês forem fazer vai ter risco, tá? Não tem. Quando a gente fala de startup, o risco é alto. Já tem que entender aqui, ó, apetite, num soft skill aqui, eu acho que é apetite para risco. Então, é alguém que tem apetite para risco, tá? Então, qual que normalmente vai ser o DISC dessa pessoa? Normalmente, tá? É um D ou um I. DISC. Não é necessariamente assim, só D ou I. Por exemplo, o Bill Gates é C. E ele fez uma startup, né? A Microsoft foi uma startup no começo. T ou I normalmente são porque são mais impulsivos, mais de querer assim inovar e tudo mais. Normalmente são os Ds. Tem que ter um apetite para risco, tem que aceitar errar muito e perder muito dinheiro. Só que aí que tá, tu tem que entender sobre ganhos marginais. Tu tem que entender assim, ó, como é que eu ganhos marginais e tem que entender sobre alavancagem, tem que entender muito sobre exponencialidade, né? São curvas, esqueci agora o nome, curvas côncavas, esqueci agora o nome, que o Nassim Taleb fala sobre isso. Que é assim, tu tem que aceitar perder várias vezes pouco, mas quando tu ganha muito. Quanto vai me custar criar, por exemplo, uma IA que transcreve áudio no WhatsApp? Pouco. Depois que tu cria o MVP, tu tem que passar pela um processo, homologação. O piloto é o MVP, né? MVP é um piloto.
Mas seria um movimento assim, cara, testa aí pra nós. É o que a gente tá fazendo com o Lendário. O Lendário tem um monte de gente testando lá, a gente tá melhorando. Depois disso, da validação, a gente vai fazer o go-to-market. O que é o go-to-market? É botar para venda, sabe? É ir para fazer o marketing, começar a vender. E do growth to market, um erro que acontece muito em startups é tu pensar assim, vou botar aqui em português mais simples, colocar à venda. É que envolve mais do que colocar à venda. E vou botar aí pro mercado, ir ao mercado. Que estranho. Eu vou botar, gente, não adianta. Se vocês querem saber de startup, vocês vão ter que saber os termos aqui que a galera usa. Go to market. Vocês vão ter que. Não adianta. Tu quer mexer com startup, vai chegar no evento, a galera vai falar esses termos, tu tem que saber. Então, no go to market, tu vai ter que botar o negócio para acontecer, né? E daí, o que acontece? Um erro aqui é tu querer botar tráfego, querer botar, pagar anúncio, querer fazer investimentos. Por quê? Cara, um bom projeto, um MVP, ele vai conseguir viralizar sozinho. Então, é uma regra que eu tenho, tá? A não ser que tu tenha uma ideia maravilhosa e tu sabe que isso vai dar muito certo. Mas isso é muito difícil de acontecer. Então, tu tem que criar estratégias de growth. Qual que é uma estratégia de growth? Ah, pegar uma influencer eu vou criar um clone para ela e lá vai ter um negócio de maquiagem e ela vai querer divulgar isso e todo mundo vai querer que eu faça isso, por exemplo. Foi o que eu fiz com o Thiago Finch. Eu, Alan, prefiro que os meus negócios, quando estão em MVP ainda, quando eles estão indo para o go-to-market pela primeira vez, ou seja, eles estão indo ao mercado pela primeira vez, eu quero fazer com que ele viralize sem eu precisar ficar metendo rios de dinheiro. Tem que ser tão bom que as pessoas vão querer fazer. Que nem aqui, a formação, por exemplo. A gente ainda não fez um plano, a gente vai construir um plano para vocês de indicação bem legal, mas a gente ainda não tem plano de indicação. E mesmo assim, vocês trazem vários alunos. Alunos trazem alunos, que é o Get Member. Vou botar aqui. Isso também é uma estratégia de growth, que é o Member Get Member. Então, é uma estratégia bem importante que tem. Que é o membro trazendo o cliente, né? Tipo, é o boca a boca, indicações. Como é que eu faço isso, Alan? Por exemplo, o Thiago Finch, eu criei lá, o que eu pensei, a galera fala sobre a formação lá no palco. Tá, mas, tipo assim, eu tô falando com 2.500 pessoas, eu vou ficar falando sobre a formação, melhor eu mostrar uma coisa que funciona pra eles, só que a galera tem medo, né, de IA. Ah, não, IA vai tomar meu emprego, IA não sei o que lá. Então eu vou fazer uma coisa divertida. Vou botar aqui uma IA que a galera vai fazer ele é um QR Code, vai falar, vai verificar se é mulambo ou não. Então eu fiz um negócio que ficou mais legal, assim, podia conversar depois. O que acontece? Um monte de gente queria clonear depois, sabe? Então é uma coisa que eu gosto de fazer isso, eu gosto de ir pro mercado com estratégia de growth. Vamos voltar para o MVP aqui, de como construir esse MVP. Primeira coisa que a gente está aqui, depois que tu desenhou as ideias aí, né? Dificuldade que tu tem, os problemas que tu tem para resolver, eu gosto de entender se esse problema aqui faz sentido ou não. Então eu faço essa análise aqui, ó. Dificuldade, galera, não precisa necessariamente usar essa aqui, tá? Existe deixa eu abrir aqui, ó. Existem várias soluções diferentes, onde tu vai lá e risca, né? Por exemplo, esse aqui é um deles. Escrever aqui, né? Quais vão ser, como é que vai ser o relacionamento com os clientes, quais são os canais de distribuição, qual que vai ser as principais fontes de renda, como é que vai ser nossos custos. Eu acho até interessante fazer isso em algum momento, mas de começo eu acho que é muito melhor tu pegar e de cair de cabeça nisso aqui, sabe? Só para ter uma clareza maior. E o risco, por exemplo, desse aqui, dificuldade de escolher, eu acho que é baixo. Qual que é o risco, sabe? Tipo assim, vamos lá pensar em risco de alguém destruir o teu negócio. O WhatsApp vai bloquear de mandar a imagem? Não vai. O WhatsApp vai bloquear de tu usar ele? Não, porque tu usa API oficial, tá? Pode ter uma dificuldade de reconhecimento com a câmera, mas isso aí tu trata um prompt. Olha só, a tua imagem, se a foto for ruim, pode mandar ali pra pessoa, olha, de repente tu faz assim, sabe? Tira com mais luz no rosto. Não tem formas, né, de fazer isso. Então eu acho que o risco é baixo, né? Porque, tipo assim, o risco via API é de cair, não tem. O risco de tomar processo, só se tu pegar e utilizar, por exemplo, a Boca Rosa sem falar com ela. Se tu utilizar outras pessoas, né? Ah, vai ser um processo que tu vai chamar a mulher de feia, sei lá, porque ela tirou uma foto. Tu não vai configurar a IA para chamar a mulher de feia. Tu vai configurar a IA para identificar o tom de pele dela e dizer qual que é a base que é ideal para ela, qual que é o lápis que ela deve usar, fazer uma análise depois da maquiagem e falar os pontos de melhoria que ela poderia ter. Com base nisso, identificar pontos, poderia indicar para ela assistir algum vídeo no YouTube daquela influencer. Então, coisas do tipo. Então, é baixo. Então, esse aqui é um projeto, sabe, interessante. Claro que tem vários outros, por exemplo, tem um cara que eu vi aqui no X, o cara tava ganhando rios de dinheiro, eu não vou achar agora, onde ele criou uma IA que basicamente a pessoa tirava print do perfil
que ela tava, de quem ela queria criar mandar uma cantada no Tinder, mandava pro WhatsApp, ele dizia a cantada ideal para aquela pessoa, mandava, depois pegava a print da conversa, mandava de novo na conversa ali do WhatsApp, e ele pegava e ia dizendo o que que a pessoa tinha que falar para converter. Converter, eu digo, né, tipo, profissionalmente com a pessoa. E deu super certo pro cara, tipo assim, ele tava vendendo um monte disso. E é uma coisa que é simples, sabe, tipo, de fazer, não é uma coisa complexa. Ah, isso vai ter equity, vai ter valuation? Não, não diria que tem muito equity, muito valuation, a não ser que tu, em cima disso tu desenvolva outras coisas. Agora, é uma forma de começar. Esses caras chamam de AAR, né? Que é o quanto eles faturam por mês, com essas de mensalidades dessas aplicações. E tem outro nome para isso que eles estão chamando de Prompt Wrap Up, ou seja, um embalado de prompt. E basicamente, por exemplo, o FinChat não chega a ser só um embalado de prompt, porque ele, além de prompt, ele também tem banco vetorial, né, informações. Mas muitas dessas IAs são basicamente isso, é um prompt que passa ali por uma automação e entrega algo para a pessoa. Qual que é o risco disso? Alto, de ser superado, né, de alguma IA, de alguma coisa ter. Mas se tu consegue criar algumas funcionalidades, algum diferencial, como marca, por exemplo, tem uma chance de ficar muito mais tempo no mercado. Então, é algo que continua interessante ainda. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Mas eu acredito, qual que é mais lucrativa? Cara, se tu for por esse pensamento, tu vai quebrar. Por quê? Por que tu vai quebrar por esse pensamento? Porque todo mundo quer a mais lucrativa. E todo mundo está buscando isso o tempo todo. O que tem que pensar aqui, a mentalidade, é uma mentalidade de efeito composto, né? Mentalidade de longo prazo. Como assim longo prazo? Eu não estou dizendo longo prazo 10 anos, tá? Até porque startups têm um período de vida normalmente mais curto. E a ideia, qual que é a minha tese? A minha tese é que todo negócio que for criado agora tem que ser criado para ser vendido, porque logo as IAs vão substituir praticamente tudo, as grandes empresas. Então, a minha tese é qualquer startup que eu crio, ela precisa estar à venda em no máximo 2 anos e ser vendida.